Olá pessoal, bem-vindos ao Viaje Comigo! Bem-vindos ao seu programa preferido de viagem. Tô certo ou não tô? Ah, tá. Tô. Tá certo. É o melhor programa de turismo da TV Novo Tempo, é ou não é? É, também, somos os únicos, então estamos ganhando. Mas é ou não é? É. Então tá bom, se é o único ou não é, aí é outra história. Eu sou o Eric Goldschmidt. Eu sou o Peter Goldschmidt, pai e filho, levando vocês toda semana para viajar. E vocês têm reparado que a gente tem viajado bastante para o Egito, né? É um lugar que nós descobrimos e adoramos. Por isso que a gente quer levar você tantas vezes para lá, porque tem coisas diferentes, lugares diferentes e cada um deles a gente aprende um pouquinho mais. E viajar é isso, é aprender, né? É isso mesmo. E no programa de hoje você vai conhecer 3 templos milenares desse país. Primeiro, nós vamos para Abu Simbel, um templo super exclusivo que atualmente está no meio da represa Nasser, a maior represa do país. E uma das curiosidades é que esse templo foi totalmente desmontado e remontado para não ser perdido nas águas da represa. Você vai descobrir mais dessa história daqui a pouquinho. E outro templo que a gente vai conhecer é templo de 2 animais, vamos dizer assim. É verdade. Nós vamos para o templo de Komombo, onde os deuses adorados pelos egípcios era o falcão e o crocodilo. É isso mesmo, um deus crocodilo. Ó, o deus Sobek. E você vai ver a história desses deuses, viu? E o outro templo que a gente vai conhecer é Edfu, um lugarzinho super diferente, charmoso, que está às margens do Rio Nilo. Se você ficou curioso, chama todo mundo para frente da televisão, porque está começando o Viaje Comigo! Aqui aconteceu uma história interessante. Com a criação da represa Nasser, que começa lá em Assuã e vem até aqui, quase que 300 quilômetros ao norte, os monumentos iam ficar submersos. Por isso houve um movimento internacional para salvar o templo de Ramsés. Então eles pegaram e moveram esse templo de 200 metros de distância para cá, para esse lugar. Só que como não tinha uma colina para encaixar os templos, eles criaram essa colina artificial. Foi uma obra de engenharia fantástica para salvar essa joia arquitetônica da civilização egípcia. Olha só que coisa doida. Eles não moveram um templo, moveram 2. Esse gigantesco aqui, feito por Ramsés e dedicado a ele mesmo, e aquele outro, menorzinho, dedicado à deusa Hathor. Quando você vê fotos desse templo, você não consegue entender a magnitude dele. Essas estátuas têm 16 metros de altura, que é exatamente a altura máxima da cheia do Nilo, 16 metros. E foram transportadas para cá com todos os detalhes. Você consegue ver aqui as 4 estátuas de Ramsés, uma está quebrada com a cabeça ali embaixo. Aqui ele fez esse templo, não foi em homenagem para ele, que ele considerava um deus, né? Mas também ao deus que fica ali no meio. Ele é uma mistura do deus Horus com o deus Ra. Eu vou escrever embaixo o nome dele porque eu não consigo pronunciar. Apesar de ser esculpido em arenito, o templo ainda preserva muitos dos seus detalhes. Isso acontece porque ele ficou enterrado sob as areias do deserto por quase 3.000 anos. Durante a sua realocação, foram respeitados todos os detalhes originais. Até os pedaços de uma das estátuas de Ramsés, que foi danificada por um terremoto, foram mantidos nos lugares em que foram encontrados.
entrada do templo, abre-se uma sala hipóstila, onde as colunas são representadas pelas imagens divinizadas de Ramsés II. Aqui na frente, olha, o Ramsés, né? E lá em cima, de asas abertas, a deusa Nut, que era a protetora dos templos. Apesar do templo ser dedicado a um deus, ele só faz aqui menção a ele mesmo. Então Ramsés aparece aqui, olha, na sua biga, cavalgando com leões, aqui embaixo, olha só. Aqui do lado tem uma outra, dele matando os seus inimigos, olha. O cara tá ajoelhado, tá morrendo aqui, já tem outro aqui, ó, deitado, ele pisando na cabeça do cara. Quer dizer, eu sou forte, eu sou o bonzão. E finalmente ali ele pega todo mundo, junta pelo cabelo e vai cortar a cabeça de todo mundo, abençoado lá, olha lá, por um deus. Interessante que Ramsés, ele aparecia aqui, aparecia nos templos perto do Cairo, aparecia no Baixo Egito, no Alto Egito e até fora do Egito. Em todo lugar que ele achasse um lugar que ele pudesse fazer um monumento, ele fazia, porque olha lá, ele adorava a si mesmo. Ó, e você vai entrando no templo, até o santuário que fica lá atrás, ó. E lá atrás tem 4 imagens que são bem legais. Dá uma olhada. Essas são as 4 figuras do santuário principal. Nefertiti, Ramsés, o deus Ra, que tem aquelas penas na cabeça, e o deus Ptah, o deus da escuridão. Acontece que o templo ele foi construído de uma maneira que o sol entrava no templo 2 vezes por ano. Os raios do sol batiam aqui e iluminavam essas 3 figuras da direita. Ptah, que é da esquerda, que é o deus da escuridão, não era iluminado. E aparecessem as raios do sol aqui 2 ocasiões, no nascimento do Ramsés e no aniversário da sua coroação. Isto mostra o grande conhecimento dos egípcios da astronomia, além de outras coisas, obviamente. Depois de conhecer ali o templo de Ramsés, vamos conhecer agora um outro templo menorzinho, mas que é tão lindo quanto. O segundo templo de Abu Simbel, também conhecido como Pequeno Templo, foi dedicado à deusa Hathor e à esposa preferida de Ramsés, Nefertari. Mesmo assim, a fachada é decorada com apenas 2 estátuas de Nefertari e 4 estátuas de Ramsés. Só para lembrar a todos quem foi que mandou construir esse templo. Impressionante. Vocês viram aquelas figuras de Ramsés aqui na frente? Ele está sempre lutando, sempre guerreando. O cara queria brigar com todo mundo. E ó, a gente está aqui nesse templo. Olha só, e é sempre alguém oferecendo oferenda para os seus deuses. Ramsés adorava a guerra. Como disse o nosso guia, quando ele não está guerreando com os inimigos, ele está guerreando com os amigos. E aqui mostra ele com uma faca lá em cima, cortando a cabeça de um outro africano.
Que história maravilhosa essa de Abu Simbel, né? Abu Simbel é um daqueles lugares que, olha, se você conheceu no Egito, tá de parabéns. Vale a pena você fazer esse passeio. Você pode fazer de avião, como nós fizemos, ou pode fazer de ônibus também, né? Tem um tour mais barato que você pode fazer de ônibus, mas vá, porque além de ser um templo maravilhoso, né? Aquelas estátuas gigantescas, essa história dele ser resgatado e cortado em pedacinho e montado direitinho como era, é uma coisa, ó, chega a arrepiar aqui, ó. É uma coisa de louco mesmo. Só os egípcios para fazer esse negócio, verdade. Viu? Não bastasse montar, tiveram que desmontar e remontar de novo. É um quebra-cabeça deles, né? É tranquilo para eles, né? Olha, pessoal, antes de continuar viajando por esse país maravilhoso, que tal visitar o nosso site? Acesse aí www.viajecomigo.tour.br, como está aparecendo aí na sua tela. No nosso site você vai poder rever o programa de hoje, o programa desce de outras temporadas, ter dicas de viagem e até saber como participar dos grupos Viaje Comigo. Grupos de pessoas que, assim como você, gostam do nosso programa, gostam de viajar e querem participar de novas gravações comigo e com meu papai. Acesse viajecomigo.tour.br e clique no ícone Grupos Viaje Comigo. Combinado? Então vá lá, conheça o nosso site. Enquanto isso, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta rapidinho. E foi VaptVupt, o Viaje Comigo já voltou na tela do seu televisor, computador, tablet, celular, não sei por onde você está assistindo a gente, mas muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Garanto que esse segundo bloco vai ser tão bom quanto o primeiro, porque a gente vai conhecer lugares fantásticos. Nós vamos conhecer 2 templos muito legais às margens do Rio Nilo. Templos, inclusive, que você conhece desde os cruzeiros que percorrem o Nilo, né? Nós já mostramos os cruzeiros do Nilo, mostramos esses templos aqui rapidinhos, mas agora nós vamos nos aprofundar dentro da história desses 2 templos. Verdade. Um deles é Edfu, um templo muito bem conservado, porque ele é muito mais novo que o Egito, 2000 anos, né? Muito mais novo, mas é um templo assim que tem muito bem preservado, ele ficou enterrado sob as areias muito tempo, então os desenhos, os pilares, as colunas estão muito bem preservados. Então o que você vê é o que os egípcios viam há 2000 anos atrás, né? É mesmo. E outro lugar que nós vamos conhecer é Komombo, um complexo ali de templos dedicados a 2 divindades egípcias, ao deus Falcão e ao deus Crocodilo. É isso mesmo, é chocante, né? Ficou curioso? Então, segure-se na poltrona, porque está de volta o Viaje Comigo pelo Egito. Viaje comigo! Fazer um cruzeiro pelo Rio Nilo é uma experiência imperdível para quem visita o Egito. É uma oportunidade única para observar o país desde uma perspectiva diferente e conhecer um pouco do dia a dia da sua população. Outra vantagem é poder visitar alguns importantes templos a partir de paradas do próprio cruzeiro. Hoje vamos conhecer 2 deles, o Templo de Edfu e o Templo de Komombo. Estamos desembarcando agora em Edfu, uma das paradas do nosso cruzeiro. E Edfu é um antigo nome de Horus, do deus Horus. E aqui tem um templo em sua homenagem. O Templo de Edfu tem mais de 2000 anos e ficou durante séculos enterrado sob as areias do deserto. Foi desenterrado somente no século XIX e por isso está tão bem preservado. Olha, esse aqui é um dos pilares, é o pilar mais conservado que tem no Egito. Esse pilar é semelhante àqueles que a gente viu em Karnak, né? Só que aqui super bem acabado. E aqui você pode ver uma configuração da época grega, quando os gregos dominaram o Egito. Aquele lá é Ptolomeu, se não me engano, 12º. Ele está com as coroas na cabeça dele e na mão, está difícil de ver, ele segura um feixe de inimigos, quer dizer, ele está assim cortando
a cabeça ou matando os inimigos. Isso ele está fazendo diante de quem? De Horus, que é aquele que tem cabeça de falcão. Horus está abençoando ele, aprovando a atitude dele. Horus é o deus principal desse templo. E atrás dele está Ísis, os dois com a coroa do Egito. Tá vendo aquela coroa lá em cima, representando o Alto e o Baixo Egito, aquela coroa dupla? Dessa maneira, ele estava se firmando como um faraó. Ptolomeu II estava se firmando um faraó que tinha aprovação dos deuses para destruir seus inimigos. Vamos conhecer mais lá para dentro. O templo de Édifo tinha duas funções. Uma delas era homenagear Horus, o deus falcão, uma das principais divindades do Antigo Egito. Outra função era fazer uma espécie de propaganda do faraó, colocando-o como parte do panteão de divindades egípcias. Uma coisa importante de se mencionar é o seguinte: esse templo não foi feito por um faraó, não pelo Ptolomeu XII, mas por vários faraós da dinastia ptolomaica, né, dos gregos. E cada um contando a mesma história. Eu sou escolhido por Horus, eu sou escolhido dos deuses, eu tenho o direito de reinar, todos contando a mesma história. Dessa maneira eles se firmavam no poder e faziam com que os egípcios aceitassem esse governo que na verdade vinha de fora, era macedônico, né? Bem interessante. A areia do deserto preservou muitos detalhes desse templo. Um deles são as colunas dos grandes pátios. Dá para ver que seus capitéis têm diferentes formas, representando diversas árvores do Egito. Esses aqui são os tijolos de barro, tijolos que são feitos no Egito desde séculos atrás, sempre com a mesma fórmula: barro, palha. Lembra que ele é mencionado na Bíblia, na época da escravidão dos israelitas, que eles tinham que fazer os tijolos com palha? São esses tijolos aqui. E eles eram usados principalmente para a construção de casas, muros e até palácio dos reis. Por que os palácios? Porque os reis iam governar e iam desaparecer. Ao contrário dos templos. Os templos eram feitos com pedras que duram para a eternidade. Por isso que eles resistem inteiros, enquanto as casas desapareceram com a erosão, com a chuva e com o tempo. Outro detalhe revelado pela arqueologia são essas manchas negras presentes no teto. Elas podem ser o resultado de um incêndio ou evidências da ocupação do templo como moradia durante seus anos de abandono. Dá para perceber que esse é o lugar mais importante de todo o santuário, né? Olha a quantidade de gente e de câmeras fotográficas. Esse lugar tão fotografado é o santuário principal do templo, com suas paredes ricamente decoradas, além de um altar e uma estátua de Horus. Essa sala aqui dentro do templo é mais uma biblioteca, uma espécie de arquivo com um monte de receitas de essências. Bota fé, ou seja, eles têm essências de flores, de plantas, de óleos medicinais, tudo isso registrado aqui nessas paredes. Depois de conhecer cada cantinho de Édifo, voltamos para o nosso cruzeiro e seguimos navegando com destino a outro importante templo. O sol já se pôs, o nosso barco atracou para a gente conhecer mais um atrativo. Vamos visitar o templo de
Komombo. Komombo, isso mesmo. Bora pra lá. É bem legal, tem crocodilo e tudo mais. Que crocodilo, pai? Você não falou disso pra mim. Tem crocodilo. Como assim crocodilo? A gente tá indo lá. O templo de Komombo é muito importante porque é dedicado a duas divindades. Isso é único aqui na história do Egito. Ele é dedicado ao deus crocodilo, Sobek, e ao deus falcão, Horus. Uma parte do templo dedicada a cada um. O templo de Komombo é perfeitamente simétrico, dividido em dois, dedicando cada lado a um deus diferente. Sua decoração está bem preservada, mostrando detalhes da história desses deuses e suas respectivas teologias. Essa galera aqui tá todo mundo vendo o calendário egípcio, que é um calendário que te media as épocas do ano, as estações. E o interessante é que as semanas dos meses, um mês no Egito Antigo tinha 3 semanas. E cada semana tinha 10 dias. E através desses calendários, eles conseguiam se preparar para as cheias, conseguiam se preparar para as plantações, para as colheitas. É uma coisa bem interessante. Outro relevo interessante é esse aqui, onde os arqueólogos dizem reconhecer diversos instrumentos cirúrgicos, instruções de procedimentos médicos. Porém, uma das partes mais interessantes desse templo está fora de suas muralhas. É o Museu do Crocodilo. E no templo do crocodilo não podia faltar crocodilo. Esses crocodilos estão mumificados. Olha isso, e não é um, não é 2. Olha o tamanho desse aqui. Olha, o que não falta no Egito é templo. E templo antigo. Templo novo é difícil aparecer por lá. É verdade. É templo antigo. Mas templo é que nem safari. Quanto mais você conhece, melhor fica. Porque você vai aprendendo. Cada templo que você não vai sozinho. Você não vai lá só para ver as estátuas ou as colunas. Você vai sempre acompanhado de um guia. Ou um guia brasileiro que acompanha vocês, ou um guia local. Mas em cada templo você vai aprendendo um pouquinho mais da história. Afinal, foram 4.000 anos de história. Então você vai aprendendo a história da mitologia, por que o fulano de tal fez isso, por que ele desenhou aquilo. Em alguns lugares está muito bem preservado. Essa história do calendário, por exemplo, nós só vimos no templo de Komombo, não vimos mais em nenhum lugar. Então é importante você conhecer, quando você for para o Egito, conhecer tudo que você puder. É isso mesmo. E pessoal, infelizmente o programa de hoje está terminando. Eu sei que vocês estão adorando conhecer o Egito. E olha, se você tem mais curiosidades sobre esse país, acesse nossas redes sociais. Se você tem Facebook, tem informação no Facebook. Se você tem Instagram, tem informação no Instagram. E no YouTube tem vídeos no nosso canal que não passam aqui na televisão. E lá você pode viajar a hora que você quiser. Ficou com insônia de madrugada? Dá um play no Viagem Comigo. Tá no banheiro? Vai assistir Viagem Comigo. Assista o Viagem Comigo, inscreva-se no nosso canal que você vai se divertir muito. Exatamente. A diversão continua na semana que vem com mais um programa. Veja que estamos preparando para você. Chegou a hora de conhecermos um dos melhores museus do mundo, um dos melhores e mais importantes museus, o Museu Egípcio ou o Museu do Cairo. O
programa da semana que vem tá demais, vale a pena esperar, hein? Vale a pena mesmo. Então aí anote os nossos horários, avise seus amigos, se programe, porque na semana que vem tem mais um Viaje comigo! Espero vocês! Tchau. Ah, pica-pau de pedra. É o pica-pedra. 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 É. O tempo dos Flintstones. Olha ele comendo lá um pedaço de pedra, ó. Olha lá. Ó, engoliu o olho de ouro. Devolve. O grande problema desses pássaros é que depois deles picarem tanta pedra, eles não conseguem voar mais. Viaje comigo, só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal, viajar com a gente é animal. Viaje comigo.